Aqui uma coisa importante, ó. Alguns, algumas informações sobre a carta. Tipo, tá, aqui o nome, até um número. Não, aqui na verdade não é um número. Aqui é o... Posso fazer aqui, sei lá. Aqui é o nível da... O level, né? Eu falo estágio, sei lá. O estágio do monstro. Tipo, esse aqui é um monstro estágio 2. Então, ele pode evoluir do 1 pro 2, enfim, já expliquei na outra parte do vídeo. Aqui é o custo do monstro. Quanto tem que pagar de energia. Por enquanto eu tô fazendo assim, tem que pagar 4. Não é que nem Magic que tem as cores, né? Preto. Aqui tem o sistema de tipo, né? Tem o azul, tem aliás, água, fogo, grama. Aqui tem tudo isso, mas você tem que pagar 4 só. Eu resolvi facilitar, entendeu? Aí eu tô pensando numa regra que pra tu botar um monstro em campo de batalha, pra tu conjurar ele, vamos dizer assim, né? Pra tu usar ele, pra tu botar ele na mesa, se ele for de água, tu tem que pagar, o custo tem que ser pago pelo menos por um bicho que seja do tipo água, entendeu? Então se tu tem lá 2 monstros que produzem energia, isso eu tô falando em deck de 2 cores, né? 2 ou mais cores, 2 ou mais tipos. Por enquanto os decks que eu criei lá, um é de água e o outro é de fogo. Então, mais pra frente eu queria fazer, tipo, um deck com... Você pode misturar fogo com planta, sei lá, água com planta. Acho que água com planta fica bem... combina bastante. Aí, como eu tava dizendo, se tu tá tentando... Você tá conjurando, vamos dizer assim, né? Usando a palavra do Magic lá. Se o monstro que tá conjurando é de água, pra tu pagar o custo, pelo menos um dos monstros que estão pagando o custo dele, que estão produzindo energia, tem que ser do tipo água. Mas isso é uma regra que eu tô pensando, assim, acho que vai ser dessa maneira. Mas aí então o custo dele é só 4 trans. Mas é como eu falei, tem essa coisa, que tem pelo menos um monstro que tá pagando o custo dele tem que ser do tipo dele. Tem que ser igual ao tipo que ele é. Tá. E também tem, tipo, tem um problema que os monstros que não produzem energia não diz qual é o tipo deles, né? Eu tenho que escrever em algum lugar que, tipo, esse aqui é do tipo água. Embora ele não produza energia do tipo água. Interessa? Porque os monstros que produzem energia, eles têm o símbolo do tipo deles aqui, né? Mas os monstros que não produzem energia também é de um tipo. Né? Esse aqui é do tipo água, por exemplo. Mas isso aí também eu vou ter que escrever em algum lugar que ele é do tipo água. Sei lá. Aí aqui a vida dele, 6 de HP, né? Ou seja, ele pode levar 6 pontos de dano até desmaiar. Quando ele leva 6, ele desmaia. Porque aí o HP dele fica 0 e ele desmaia. Ou fica nocauteado, sei lá. Então se ele leva 1 ponto de dano, ele fica com 5 de HP. Se ele leva 2, ele fica com 4. É sempre relacionado ao quanto de HP ele tem no total aqui, que é o inicial dele. Vamos dizer que isso aqui é o HP inicial dele. E aqui é a estamina inicial. Que eu cheguei a explicar no vídeo por que importa a estamina, né? Mas aí no vídeo lá eu explico. Aí aqui tá. Aqui o poder, pra quem joga Magic é o poder, né? Vamos dizer que é o ataque e a defesa dele. Aqui é o quanto ele causa de dano e aqui é o quanto ele previne de dano. Então se esse aqui ataca um monstro que tem... se esse monstro ataca uma cópia dele, né? Vamos dizer, o adversário tem, aí ele não causa nenhum dano, porque ele tem 3 de ataque contra 4 de defesa. 4 de defesa anula os 4 de ataque. Mas vamos supor que ele ataca um monstro que tem 2 de defesa. Aí 3 menos 2, né? 3 de ataque menos 2 de defesa, que está anulando o ataque. Aí causaria 1 de dano. É bem simples, no vídeo lá eu explico. Para tu calcular o dano, você tem que fazer a defesa menos o ataque. Não, na verdade é o contrário, né? Dá dano mesmo, né? O ataque menos a defesa. Na verdade o ataque menos a defesa. Se o valor ficar positivo, o valor leva aquela quantidade de dano. Se ele está atacando com 3 e o monstro do adversário tem 1 de defesa, ele vai causar 2 de dano, tá? Isso é bem simples. Aí aqui é os efeitos dele, aqui é um efeito que tu faz usando a carta como se ela fosse mágica instantânea no Magic.
Ou feitiço. Quando é feitiço não tem essa bolinha preta aqui, né? É uma iconografia bem simples também, sabe? É claro que aí no futuro teria que melhorar. E o símbolo e essa parte branca aqui é mais escura também. Quando o monstro tem uma habilidade que seria como se fosse feitiço no médico. Então, basicamente, quando tem um pretinho aqui, tu pode, esse pontinho preto aqui, e quando é bem branco atrás aqui, tu pode usar ele em qualquer momento, né? E quando não tem, tu só pode usar no teu turno. Mas também eu queria fazer um sistema de pilha, que nem no Magic tem, né? Pra quem joga Magic sabe o que eu tô falando. Mas não vem ao caso aqui, é uma regra um pouco mais complexa. Talvez em outro vídeo eu explico. Mas enfim, então aqui tu pagaria 6, jogaria a carta, né? Essa seta pra baixo que tá dizendo que tu joga a carta e faz o efeito dela. E aí a carta vai pra zona de descarte. Ou seja, então tu pode ou descer o monstro e deixar ele na mesa, ou tu pode usar o efeito dele aqui. Se tu usar o efeito dele aqui, a carta vai pra zona de descarte. Entende? Aí tu não pode usar o monstro. Interessa? Aí até tipo, também tem uma regra assim, tipo, se tu usou esse monstro aqui como um efeito aqui instantâneo e botou ele na zona de descarte, que é o que tu faz, né, quando tu usa o efeito aqui, e aí tu tem o estágio dele 1 lá na mesa e tu quer evoluir ele, tu pode procurar na zona de descarte. Eu não falei no outro vídeo, que é aquele sistema lá que tu pode evoluir o monstro pagando o custo dele mais 1, sabe? Essa aqui, o estágio 1 dele. Aqui eu fiz um sistema no Unity, que não vou achar aqui. O estágio 1 dele é custo 3, então tu pagaria 4, que é o 4 aqui, né? 4 que tá escrito aqui, pra evoluir ele. Tu pode fazer isso procurando, só que aí ao invés de, se essa carta tá na zona de descarte, tu pode procurar ela na zona de descarte. Então ao invés de tu ir lá no Grimório procurar ela, tu simplesmente pega as cartas na zona de descarte e traz ela pra mesa e evolui ela, beleza? Tá. Mas isso aí, tipo, como eu vou botar essa parte do vídeo no início, a pessoa não vai entender, né? Mas só desconsidera, depois vendo o resto do vídeo entende essa coisa de evoluir o monstro e tudo. Então isso que eu falei agora sobre evoluir não faz sentido no início do vídeo, mas depois assistindo o resto do vídeo dá pra entender. Aí aqui, tipo, aqui é um efeito de quando entra em jogo. Quando um monstro entra em jogo, né? Entrou em jogo, tu botou ele na mesa, quando entra em jogo escolha 2. Aí tu pode ou botar um marcador de água no monstro adversário, ou comprar uma carta, ou o oponente perde 1 de energia especial, que é descarrega, né? Descarrega é isso. Ele descarrega, ele perde uma energia especial. E aí no outro vídeo eu explico o que é esse marcador de água. Eu já fiz um vídeo mostrando a gameplay do jogo e aí na partida eu expliquei o que é esse marcador de água. Não vou explicar agora, tá? E aqui o especial, ou seja, o especial é o efeito aqui, tá? Não expliquei, né? Tipo, tu usou esse efeito aqui, pagou 6, faz o efeito especial, entende? Que é esse aqui, que é como se fosse o efeito instantâneo que tu tá pagando aqui. Às vezes o efeito tá descrito aqui mesmo, quando é tipo, curar. Eu vou mostrar umas cartas aqui, ó. Como eu tava dizendo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, tu paga 1, como se fosse um efeito instantâneo, e tu cura 3 de qualquer alvo. Quando aparece assim um coraçãozinho vezes 3, é curar 3 e qualquer alvo, né? Quando não tem nada explicando, quer dizer que tu pode curar de um monstro, qualquer monstro da mesa, né? Ou do teu treinador. Ou pode ser um monstro que tá na zona de cura, claro. Qualquer coisa, assim, tu pode pagar. Tu paga 1 e cura 3 pontos de dano. Essa é o significado do coraçãozinho aqui. E o que vai falar? E é claro que aí não precisa ser adjacente a nada, Andrés, porque isso aqui é um efeito instantâneo. Tu tá usando aqui, paga 1 de energia normal, né? E usa o efeito e essa carta vai pra zona de descarte. Aí tem outros aqui, ó. Tá aqui também a mesma coisa, tu pode usar essa carta como efeito instantâneo e fazer o efeito especial dela, que é isso aqui, ó. Escolha 2. Aí tu paga 1 de energia normal, desce a carta, né? No caso, usa a carta, usa o efeito dela
que é escolha 2. Tu pode curar um. Cura 1 é muito fraco, eu tenho que melhorar isso aqui. Ou escolha 2, tu pode curar 1 e fazer evidência 1, tu pode curar 1 e comprar uma carta, tu pode fazer evidência e comprar uma carta, entendeu? É isso aí. Ou então tu pode usar esse outro efeito aqui, só que esse efeito aqui, ó, é quando ele tá em campo de batalha. Por quê? Porque ele é o coisinha de virar aqui, ó. Quem joga Magic entende, né? Tipo, essa setinha aqui, tu vira o monstro, vira ele, né? Acho que até a setinha tem que estar virada pro outro lado, porque tu vira o monstro pro outro lado. Tá dando mesmo. Tu vira essa carta aqui, mas aí é quando ela tá em campo de batalha, entendeu? Esse efeito aqui é quando tá em campo de batalha. E esse aqui é quando tá na tua mão, tu usa o efeito e descarta a carta. Descarta essa carta aqui. Por isso que tem uma setinha pra baixar, setinha pra baixo. Aqui não, aqui é quando o monstro tá em campo de batalha, como eu tava falando. E aí o efeito é, tu paga 1 de energia, o próprio monstro pode pagar, porque ele produz energia, então ele mesmo pode pagar, ou pode ser outro monstro que paga. E aí tu vira essa carta aqui, vira esse monstro, e faz Vidência 2. Pra quem joga Magic sabe que é Vidência 2, eu não vou explicar tudo aqui, mas é basicamente tu olha as duas cartas do topo do teu deck, e tu escolhe se tu quer deixar as cartas ali em cima, ou tu quer botar lá embaixo. Tu escolhe a ordem que tu quer botar. Tu olha as duas cartas que estão, as próximas duas cartas que tu iria comprar, e tu pensa, eu quero comprar essas cartas da próxima vez que eu for comprar carta. Aí se tu quiser, tu deixa ali no topo. Se tu não quiser, tu bota no fundo do teu Grimório, do teu deck. E aí tu vai comprar outras cartas que tu não sabe quais são. E é basicamente isso. Então se tu paga 1 aqui, vira a carta, faz Vidência 2 e depois cura 2. De qualquer alvo, só que aí é adjacente, né? Porque como esse efeito é de um monstro que está em campo de batalha, esse efeito de curar é sempre adjacente. É sempre um monstro que está próximo a ele. Aí eu explico lá no resto depois no vídeo, aí eu explico o que é essa coisa de monstro adjacente. Mas é basicamente isso. Então é isso a carta, o nome, o custo, o HP e estamina, o efeito instantâneo. Eventualmente alguns monstros podem não ter efeito instantâneo, tipo, mas geralmente eles têm o efeito, alguns têm o efeito de virar a carta, pagar 1, ou às vezes pode ser só virar, mas aí vai estar escrito aqui, se não tiver nenhum número aqui na frente, aí é só virar a carta. Acho que até tem um que eu já fiz que é assim. E aqui está descrito o que ela faz quando vira e paga 1. Aqui está o ataque e a defesa. Aqui está a descrição ou do efeito especial ali, né? Que é isso aqui. Ou aqui um efeito estático, ou seja, aqui um efeito que sempre fica contando enquanto o monstro está em campo de batalha. Que é monstros do oponente custam 1 a mais para evoluir. Ou seja, aquele custo lá que a pessoa pode pagar para evoluir um monstro. Se o monstro custa 2, aí a pessoa pensa, eu tenho que pagar mais 1 para evoluir ele. Mas aí além desse mais 1, ela tem que pagar mais 1, tá? Justamente por causa dessa habilidade aqui dele. Enquanto esse monstro aqui está num campo de batalha, tá? Se ele for para a zona de cura, aí esse efeito aqui não conta. Eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, aí eu explico isso. Tá. O que mais vai falar? Mas é um efeito estático, um efeito que fica sempre contando durante a partida, entendeu? Os monstros do oponente custam mais 1 para evoluir. Mas se esse monstro for para a zona de cura, se ele for nocauteado, né, no caso, aí isso aqui não conta. Enquanto ele permanecer na zona de cura, isso aqui não... Aí o adversário não vai ter que pagar mais 1 para evoluir. Mas aí quando ele volta para o campo de batalha, aí isso aqui volta a fazer efeito. Sempre que ele está em campo de batalha, isso aqui faz efeito. Tem alguns monstros que eu quero fazer que os efeitos dele fazem efeito mesmo quando ele está na zona de cura, mas aí é uma habilidade especial. Tá. E aqui também é importante, né? Que eu disse se o monstro produz energia ou não. Se ele não tem esse... Tipo, esse monstro aqui, por exemplo, esse aqui não tem o símbolo de energia aqui. Então esse elefante aqui, ele não produz energia. Ele é mais um monstro que serve mais para combate. Já esses dois aqui tem, né? Então esses dois produzem energia. E aí, claro, mostra qual energia ele produz, que no caso é a água. Tá, então é isso. Nome, custo, HP, estamina, ataque, defesa, se produz energia ou não e qual é a energia que produz. Aqui um efeito especial, um exemplo de um efeito especial. Um efeito instantâneo, no caso, né?
Poderia ser tipo, paga 1 e cura 2, como é o caso aqui, né? Paga 1, cura 3, sei lá. E aqui um efeito do monstro, que o monstro pode realizar, pode ativar durante a partida, quando o monstro está em campo de batalha. E é claro, esse efeito também não pode ser usado na zona de cura. A não ser, como eu falei, uns monstros podem usar os efeitos, né, quando está na zona de cura. Então quando esse monstro está na zona de cura, ele não pode curar ele mesmo, por exemplo. Eu vou virar, pago 1, viro ele e curo. Se ele está na zona de cura, ele não pode curar ele mesmo. Quando ele está em campo de batalha, ele pode curar qualquer monstro adjacente e ele mesmo, entendeu? Não sei se eu expliquei, porque eu estou gravando essa parte aqui depois de ter gravado o resto do vídeo, né? Mas é isso, ele pode virar, curar ele mesmo ou um monstro adjacente, mas isso se ele estiver em campo de batalha. Quando ele está na zona de cura, ele não pode fazer nada. É fácil de decorar, é só entender que quando o monstro está na zona de cura, ele não pode fazer nada. Ele só pode produzir energia, a única coisa que ele pode fazer, beleza? Porque acho que seria muito punitivo se não pudesse. Mas isso aí no resto do vídeo vai dar pra entender. Eu estou fazendo essa parte desse vídeo aqui é só pra mostrar o layout da carta, tá? Tá, eu vou explicar primeiro os tipos de carta. Tem 3 tipos de carta só. Isso é bem fácil. Na verdade, 4 se a gente levar em conta de treinador. Mas a de treinador fica na mesa no início da partida. Então, por isso que eu já considero ela um tipo assim mais fácil de explicar. Sei lá, no teu deck mesmo só tem 3 tipos. Deixa eu separar tudo aqui. Tá, eu achei melhor arrumar aqui. Tá, aqui tá todos os monstros, né? Como eu tava falando no outro vídeo. E se alguém não for ver outro vídeo, azar, é só esse aqui. Tá, resumindo, são 3 tipos de carta. São cartas de monstro. A carta de treinador, ela começa no jogo desde o início, então depois a gente explica ela. Mas no teu deck, assim, são 3 cartas. As cartas de monstro, as cartas de golpe e as cartas de evolução básica, que é essa aqui. Eu botei evolução básica só de ataque. Tá, depois tem a de defesa. Então tá. Tem os monstros aqui, como eu tava falando no outro vídeo. Eu vou explicar de novo. Tipo, os monstros eles evoluem, que nem no Pokémon, né? Só que é bem diferente do... É bom salientar desde o início, né? É bem diferente do Pokémon TCG lá. Pelo menos eu vi algumas pessoas reclamando já atrás. Na verdade eu vi uma, nem lembro mais quem. Eu não jogo assim Pokémon TCG, mas eu vi a pessoa reclamando que tipo... às vezes tu precisa evoluir o monstro e tu não tem a carta. E isso foi um dos grandes problemas que eu tive criando esse jogo, né? Em relação a essa coisa de evolução. Antes, a minha ideia era fazer com que, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é estágio 2 desse aqui, né? Então esse aqui evolui para esse aqui. A minha ideia era, tipo, esse aqui ficava num deck separado, fora do teu deck que tu jogava no jogo, né? Porque aí, tipo, tu não iria comprar ele do teu Grimório, vamos dizer assim, né? Durante a partida. Só quando tu fosse evoluir esse aqui, tu compraria esse aqui. A minha ideia era assim, só que ficava muito, tipo, ficava chato, sabe? No final da partida tu tinha que separar as cartas. Isso até era o de menos, mas por incrível que pareça, o mais chato era tu, tipo, tu tem que deixar essas cartas separadas durante a partida, né? Sei lá, eu não gostava, né? Não tava gostando disso. Aí então eu pensei em várias soluções pra tirar esse problema. E como eu falei, né, o grande problema era aquela coisa lá que eu já vi uma pessoa reclamando, tipo, da questão de evoluir. Imagina, às vezes tu compra o estágio 1 e nunca mais compra o estágio 2. Quando vê, o estágio 2 está lá no fim do teu deck, né? Ou então ao contrário,
Pior ainda, tu compra o 2 antes do 1, mas aí tu não pode botar o 2 porque tu não tem um ainda. Mas enfim, mas aí conforme eu vou falando no vídeo, eu vou explicando como eu resolvi esse problema. Tá, mas primeiro, antes de tudo, tá, o importante é entender que os monstros evoluem, né? Por exemplo, esse aqui evolui para esse aqui e depois evolui para esse aqui. Tá. Só que também uma outra coisa muito importante. Tá, um único detalhezinho antes de explicar. Tipo, aqui eu tô botando só uma cópia de cada estágio de cada monstro. Mas em geral tu vai querer ter mais, tá? Tipo, tu pode ter duas cópias desse aqui e uma desse aqui. A minha ideia é fazer que tu possa ter no máximo 4 cópias, assim, mas 4 cópias de todos os, contando todos os monstros que evoluem um pro outro, entendeu? Tipo, tu não pode ter 4 cópias dessa aqui e 4 cópias desse aqui, entendeu? Tu pode ter, tipo, 3 cópias desse aqui e uma desse aqui. Ou então 2 de cada. Mas em geral tu vai querer ter mais cópias das que são de estágio inicial, né? Pelo menos em decks agressivo. Em decks mais controle, assim, né, que se fala. Aí talvez mas isso aí não tá bem definido, mas por enquanto é isso. Mas aqui tá uma só porque eu importei aqui, aí depois eu vou ter que clonar as cópias que eu quero de todos. Mas por enquanto é só pra entender aqui. Tá, vamos botar tudo aqui. E uma coisa muito importante, antes de tudo, é monstros produtores de energia. Para tu saber se um monstro produz energia, tu tem que olhar esse símbolozinho aqui, ó. Quando o monstro tem esse símbolo aqui embaixo, que é um desenho de um fogo, né? Quer dizer que ele produz energia. Tem monstros que não tem, ó. Esse aqui, por exemplo, não tem. Aí é claro que, né, ambas as evoluções não tem. Esse aqui, por exemplo, também não. Esse aqui tem e esse aqui tem. Entendeu? Isso é muito importante porque, tipo, só esses monstros que tem esse símbolozinho aqui embaixo, eles produzem energia, os outros não. E aí no caso é claro, né, que ele produz energia de fogo, do tipo fogo. Então tá, os monstros que não produzem energia, geralmente eles são melhores pro combate. Mas isso não quer dizer que os monstros que produzem energia não possam combater, né? Eles podem. Até esse aqui mesmo, ó, ele tem ímpeto e tem ataque à distância. Eu acho que eu vou tirar o ataque à distância, ele tá muito forte esse monstro. Acho que eu vou deixar só o ímpeto aqui. Ele não, e ele não é 2/1, ele é 1/1. Tá? E a evolução dele é 2/2, eu acho que vai ser, não lembro. Acho que vai ser 2/2 a evolução. Tá, mas isso é o de menos. Aí assim, ó. Deixa eu só copiar aqui. Como eu falei, eu vou. Cada carta que eu quero que a pessoa tenha mais de uma, eu vou clonar. Mas depois eu explico a quantidade, a relação de uma quantidade de uma carta com outra. Mas por enquanto é só para explicar assim. Monstros de produtores de energia, como eu falei, né? Claro, eles produzem energia e é assim que eles fazem. Ó. Pensa que para quem joga Magic é como se estivesse baixando um terreno, né? Só que nesse meu jogo aqui, tu baixa um terreno para baixo do monstro. Né? Tu bota a carta embaixo dele e agora então esse monstro aqui tá produzindo. Eu nunca vou conseguir colocar certinho. Ele tá produzindo 1 de energia, entendeu? Até tu ver que o símbolo ali, ó. Então agora ele produz 1 de energia. Aí no turno 2 vai lá, desce mais uma, coloca nele, agora produz duas energias. Só que cada monstro produtor de energia ele pode produzir no máximo 2 energias, né? Então tu só pode ensinar 2 cartas de energia para ele. Enquanto ele está no estágio 1. Depois eu explico como é que tu evolui pro estágio 2, enfim. Diferente, é claro, né? Como eu falei, esses monstros aqui tu não pode fazer isso. Tu não pode descer vou ensinar energia. Tu não pode fazer isso. Né? Porque ele não produz energia. Tá. Então eu posso explicar esses monstros vou botar separado aqui, vou botar pra esse lado aqui. Vou botar todos que produzem de energia pra cá.
E os que não produzem eu vou botar pra lá. Então todos esses aqui não produzem. Eu vou aumentar o número de monstros nesse deck, tá? Mas por enquanto é só pra explicar aqui. Então, como é que tu faz pra ensinar uma carta pra esses monstros aqui? Tu ensina esse outro tipo de carta aqui, ó, que é a carta de golpe. Que aí também vai ter várias cópias também, né? Só que essa aqui vai ser menos, assim, umas 6 cópias. Quando esse deck tá menor, 5, não sei, agora não vem ao caso. Mas tu também pode ensinar essa aqui, ó. Essa carta aqui, ó, o tipo dessa carta aqui, que eu até falei no outro vídeo, esqueci nesse aqui, ela é carta de evolução básica, tá? Enquanto esse aqui é golpe. O golpe só pode ser ensinado nos monstros que não produzem energia. Por padrão vai ser assim, né? Depois eu posso, sei lá, criar exceção. Alguns monstros que produzem energia também pode ensinar, também pode aprender esse golpe aqui. Mas por enquanto é o padrão. É uma regra assim que tem só monstros que não produzem energia podem aprender esses golpes aqui. Depois até eu pretendo fazer alguns golpes específicos que são melhores, ele só pode ser aprendido por monstros que têm certo característica, entendeu? Mas tem umas características que nem estão na carta aqui ainda que eu não fiz, que fica nesse quadradinho aqui. Mas isso não vem ao caso agora. Então tá. Então essas cartas aqui só podem ser ensinadas em monstros que não produzem energia. Que são esses monstros que eu botei aqui no canto. E já essas daqui, elas podem ser ensinadas nos dois monstros, né? Pode ser ensinada, como eu falei antes, para o monstro produzir energia. Aí tu bota dessa forma aqui, ó, atrás desse jeito aqui. Ou tu pode usar essas cartas para evoluir esses monstros aqui. Só que esses daqui, tu faz assim, ó. Tu bota a carta no lado dele. Por quê? Porque, lembrando, tu não pode fazer assim, né? Porque assim ele estaria produzindo energia, estaria ensinando ele a produzir energia, mas como ele não produz energia, ele não tem o símbolo ali, né? O símbolozinho de fogo, então tu não pode fazer isso. Só que então tu pode ensinar ele é como se fosse um golpe, né? Então essa carta aqui, ela serve quando tu quer ensinar um monstro que produz energia, tu bota ela de em pé atrás assim, né? Como eu falei, com a parte de baixo dela para fora. E quando tu quer usar ela para ensinar um monstro de combate, vamos chamar esse monstro de combate aqui e os outros de produtor de energia. Então esse monstro produtor de combate, aliás, esse monstro de combate, tu coloca assim, entendeu? Tu coloca mostrando a parte de lado ali. Por quê? Porque aqui tu está ensinando ele um golpe de ataque, entendeu? Então é por isso que essa carta serve para as duas coisas. Ela serve como carta para produzir energia e como carta de golpe básico. Aí é só um mais um e deu, entendeu? Porque ele é básico, né? Esses golpes aqui, ó, eles são melhor. Então, tipo, ó, eles têm ataque mais 2 ao invés de mais 1 e eles têm ímpeto. Então se tu coloca esse ataque esse golpe de ataque no monstro que não tem ímpeto, tu ainda assim ele já pode sair atacando, né? Mas isso aí eu explico depois como é que é a regra essa coisa do ímpeto. Então tá. E aí assim, ó, quando tu ensina um monstro a produzir energia, como eu estava dizendo aqui embaixo, né? Tu não paga nada. Só que tu só pode ensinar uma carta de energia como carta de produção de energia uma vez por turno. Que é que nem no Magic, sabe? Geralmente no início do teu turno, né? Mas não precisa ser, pode ser tem duas manutenção, né? Duas fases de manutenção. Mas enfim, tu pode, durante o teu turno, tu só pode descer um terreno. A não ser que tu tenha uma outra carta que desça mais uma, sei lá, tipo aquele Cultivate lá. Mas a regra do jogo em si, por padrão, tu só pode descer uma por turno. Só que aqui é a mesma coisa. Tu tá lá com o teu monstro, estágio o turno 1, desce uma e bota o teu monstro aqui em cima.
Agora ele produz 1 de energia. E tu não paga nada pra isso, mas tu só pode descer uma. Já quando tu ensina um monstro de combate, né? Aí tu pode ensinar mais de uma, só que aí tu tem que pagar, entendeu? Aliás, desde a primeira tu tem que pagar todas. Só que em compensação tu pode botar quantos tu quiser. E aí é sempre custo 1, entendeu? Para tu ensinar esse monstro aqui, custo 1 no estágio 1. Se fosse no estágio 2, mas depois eu explico. Aí tu tem que virar a carta, mas depois eu explico. Ó, esse monstro aqui é estágio 1, né? Lembrando que aqui é o estágio dele e aqui é o custo. Eu era pra ter explicado isso antes, né? Eu vou ter que fazer outro vídeo explicando as partes do monstro. Aqui é o estágio dele em cima e aqui é o custo. Enfim, então, como ele está no estágio 1, para tu ensinar esse golpe aqui, essa carta como golpe, usar ela como golpe, tu tem que pagar 1. Aí vamos supor que tá lá no teu jogo, na partida, tá aqui o teu monstro. Depois eu explico a posição dos monstros no tabuleiro, né? Como é que eu vou dizer, na área de jogo. Mas aí tu tá lá com esse monstro aqui não aprendeu golpe nenhum, vamos supor. Aí tu vira a carta que tu ensinou. Pode ser a carta que tu desceu nesse turno ou no turno anterior. E ensina, pagando 1, né? Tu pagou 1 ali e ensina esse monstro uma carta de golpe. Aí aqui, a mesma carta aqui, né? Elas são iguais, né? Essa carta aqui de baixo é igual a essa outra de baixo. Só que aqui ela está sendo ensinada para atacar, né? Para combate. Tá ensinando um monstro de combate. E aqui ela foi ensinada para produzir energia no monstro que produz energia. Tá. Isso aí acho que deu para entender, né? E já esses golpes aqui, ó, eles são melhores, ó. Eles também custam 1, no caso esse aqui, né? Aí o custo pode variar. Mas aqui é custo 1 e tem um ataque melhor, mas eles não podem ser usados para produzir energia. Tu não pode pegar e fazer assim, ó. Entendeu? Só pode usar para produzir energia essas cartas aqui, entende? Tá. Deixa eu ver o que mais. E aí é isso, tipo, turno 1, eu vou explicar só o iniciozinho do fluxo do jogo, assim, né? Tipo, desce um monstro de custo 1, e aí o primeiro que tu desce, tu não paga nada. Entende? Até porque tu não vai ter nenhum monstro produtor de energia no jogo. É como se tu começasse com uma energia assim que tu usa e no estágio 1, turno 1, usou ela, deu, acabou. Então tu usa pra botar uma carta de estágio 1 e tem que ser um monstro que produz energia, né? E aí desce uma carta de energia pra ensinar ele a produzir 1 de energia. Aí então todo o teu turno tu vai ter essa carta pra produzir energia. No início do teu turno tu desvira ela, que nem Magic, né? Só com a diferença que tu bota os terrenos embaixo dos monstros. Até porque tu tá evoluindo ele aos poucos. Aí no turno 2 tu vai lá, desce o outro. Agora ele produz 2 de energia. Aí eu quero fazer uma carta, um efeito da carta que custa 2. Aí eu vou lá, viro aqui. Viro as duas. Ou também no turno 2 se tu tiver outro monstro que produz energia. Vai sair esse aqui, ó. Esse aqui tá no estágio 1. Esses dois aqui, ó, esse aqui tá no estágio 1 e o outro no 2 tá com a mesma arte, mas imaginar que eu até tenho a arte que eu quero usar pra evolução 2, pra segunda evolução desse aqui, mas eu ainda não botei aqui. Mas como eu tava dizendo, no estágio 2, vamos supor que tu tem 2 monstros. Aí tu pode descer essa carta de energia pra esse aqui também, né? Ou bota as duas no mesmo, aí vai de ti, né? Aí o estágio 3, aí tu vai lá e desce o outro, vamos supor que tu não tem outro monstro de energia, que produz energia, ou tu, sei lá, tu até tem, mas tu quer ensinar esse aqui. Aí então, estágio 3, aliás, turno 3, tu tem agora 3 cartas de energia, como se tivesse 3 mana no Magic, né? Aí turno 4, mesma coisa, vai lá. Só que assim, cada monstro só pode aprender 2 cartas, né? Por padrão. A maioria das coisas que eu estou dizendo aqui por padrão, né? Vai que no futuro algumas cartas elas podem aprender 3 cartas, né? Mas por enquanto, por padrão, a regra básica é que cada monstro pode aprender 2 cartas. Isso vale tanto para os monstros produtores de energia como os monstros de combate.
Esse aqui, por exemplo, não, esse aqui evolui só com uma carta, mas aí tá escrito nele. É que nem Magic, né? Tu tem as regras básicas e algumas cartas, muitas cartas de Magic, elas, como é que eu vou dizer, elas furam a regra, sabe? Elas não respeitam as regras, elas desrespeitam as regras, aí vale a regra que está na carta. Mas por padrão, cada monstro pode aprender até 2 golpes, ou de energia básica, de energia para produzir energia, né? Ou duas cartas de golpe. Ou é claro, tu pode 2 cartas dessa aqui, ensinando ela, usando ela como golpe, né? Pra quem joga Magic, é como essa carta aqui fosse Dual Land, né? Tu pode usar ela para 2 coisas. Então, tipo, esse monstro aqui aprendeu uma carta de golpe, e aí depois aprendeu esse golpe aqui, sei lá, que não é básico, né? Aí agora ele não pode aprender mais. Na verdade, esse aqui só pode aprender uma no estágio 1, mas deu pra entender, né? Vamos desconsiderar esse aqui. Vamos imaginar que esse aqui aprendeu uma carta de golpe de ataque e outra carta de golpe de ataque. Agora ele não pode aprender mais até que ele evolua pro estágio 2 dele, que é esse aqui. Mas aí depois eu explico como é que se faz a evolução. Primeiro eu vou explicar a evolução aqui nos monstros produtores de energia. Aí, tipo, vamos pensar, tu no 4, tu vai lá e desce mais um pra esse aqui. Agora, cada um desses monstros produz 2 de energia. Aí vamos supor que tu não tem nenhum outro monstro de produtor de energia. Outro pode, isso que eu vou falar agora tu pode fazer antes até, mas vamos pensar que tu não tem nenhum monstro, só tem esses 2 monstros que produzem energia. Vamos supor que tu tem mais um lá, mas ele não produz energia. Tá lá atacando, enfim. Aí tu pode fazer assim, ó. Tu desce tu pega, tu tem que ter a carta no teu deck, na tua mão. Tem maneiras que tu não precisa ter, mas depois eu explico. Tipo, tu pega, desce uma carta de energia básica, uma carta de evolução básica, quero chamar isso aqui, né? Da tua mão e substitui uma das que estão num dos 2 monstros, né? Lembrando que tu sempre pode descer uma dessas aqui para produzir energia uma vez por turno sem pagar nada, né? Tu desce ela como se fosse descer terreno no Magic. Aí tu faz assim, ó, esqueci de uma coisa. Primeiro tu tem que evoluir ele. Depois, primeiro vamos evoluir ele. Para evoluir tu faz assim, ó. Sempre o custo de evolução é o custo dele normal mais 1. Então, tipo, esse aqui é custo 1. O próximo estágio dele é custo 2, né? Isso tu pode ver na carta lá, ó. Não precisa nem tu decorar. Né? Ó, estágio 2 dela é custo 2. Esse aqui é a mesma coisa, ó. O estágio 1 dele é custo 1 e o estágio 2 é custo 2. Aí esse aqui, por exemplo, no estágio 1 ele é custo 3. Então no estágio 2 ele é custo 4. E no estágio 3 ele é custo 5. Não, esse aqui não é o... Até me como... Esse aqui, tá? Esse aqui é lá do outro. Estavam os dois juntos e me confundi aqui. Então, ó, estágio 1 custo 3, estágio 2 custo 4, estágio 3 custo 5. Isso é bom porque, tipo, tu não vai estar com a carta na tua mão, tá, né? Tu vai estar lá no teu deck. Aí tu tem que lembrar qual é o custo para evoluir esse aqui. É custo 4, né? É sempre o custo dele mais 1. Então aí tu sabe, para evoluir esse aqui eu preciso pagar 4 porque a próxima evolução dele é custo 4. Entende? Se não for o caso, alguns monstros é mais, mas aí vai estar escrito na carta, né? Quando é uma exceção. Aí vai estar escrito ali a evolução dele, sei lá, vai estar um númerozinho ali embaixo que aí tu entende que a próxima evolução é mais cara, não é? Ou eventualmente até mais barato, sei lá, mas não. Em geral vai ser mais cara, né? Mas por padrão é sempre o custo da próxima evolução para ele evoluir, o custo da próxima carta, né, para ele evoluir, é sempre 1 a mais do que o custo original dele. Então aqui, ó. Então tu sabe que para tu evoluir esse monstro aqui, tu tem que pagar tu tem que pagar o custo dele mais 1, que no caso então seria 2. Então tu pode fazer assim, ó. Tu pode, geralmente tu vai fazer assim, ó. Tu paga com outro monstro, pagou aqui, e agora daqui a pouco eu explico por que tu tá usando o outro monstro, né? Pagou ali e evoluiu o outro ali. Aí tu pega a carta aqui,
Lembrando que a arte está igual aqui, mas eu até já tenho a arte para esse aqui, mas é só para fazer teste aqui, então tira daqui e bota aqui, trança. Agora esse monstro aqui, ele está no estágio 2. Esse aqui tu pode botar na zona de descarte lá. Agora esse aqui está no estágio 2. Aí assim, ó. Tá, isso aí serve para qualquer monstro, né? Paga o custo dele, usando as cartas de energia aqui, né? De produzir energia. E aí vai lá, esse aqui está no estágio 1, traz a evolução dele, paga 4, né? Que é o custo para evoluir, que está escrito aqui 4. E ensinou ele. Só que é claro, sempre para o monstro evoluir, ele tem que ele tem que ter no mínimo, aliás, no mínimo não, né? Porque não tem como ter mais. Ele tem que ter ele tem que ter aprendido 2 cartas de evolução. Né? Esse aqui tem um diferencial, ele evolui com um golpe só, mas é isso, como eu falei, a regra básica, eu estou explicando toda a regra básica aqui, né? Esse aqui, por exemplo, para evoluir, só pode evoluir depois de ter aprendido 2 cartas. É a mesma coisa desses monstros produtores de energia. Para ele evoluir, esse aqui, por exemplo, evoluiu, ele já tinha aprendido 2 cartas. Tá. Aí depois dele ter aprendido, aliás, depois dele ter evoluído, tu pode ensinar uma outra carta para ele. Lembra que antes eu disse que não, né? Todo monstro só pode aprender no máximo 2 cartas. No estágio 1. No estágio 2, ele continua podendo aprender só 2. Só que tu pode aprimorar uma delas 2. Né? Essa é a palavra. Tu aprimora uma das 2 cartas. Justamente para poder produzir mais energia. No caso do monstro produtor de energia. Aí tu faz assim, ó. Tu tira uma dessas cartas aqui, né? Tira uma delas. E aí baixa uma que tem que ter ela na tua mão. Tá? Vamos supor que essa aqui está na tua mão. Existem maneiras de fazer isso sem ter a carta na tua mão, mas aí depois eu explico. E bota ela aqui. Né? Só que aí agora, como tu está aprimorando, tu bota ela virada assim. Ou seja, agora em vez dessa carta produzir 1 de energia, ela produz 2. Né? E essa aqui tu bota lá. Eu sei que a carta é igual, né? Mas é só para simbolizar que tu tá. Que essa carta de cima aqui, tu tirou da tua mão nesse momento. E essa aqui é a carta que tu já estava aqui. Até porque vai que as cartas não são igual, né? Vai que às vezes algumas não são básicas, tem um outro poderzinho ali, que nem no Magic, né? Às vezes tu tem carta de terreno que é não básico. Então tu tira a carta que estava ali e desce uma outra, que pode ser igual, como eu falei, né? Desce da tua mão e bota, só que aí tu bota virada, como eu falei aqui, né? O certo dela seria assim, tu bota ela virada. E aí bota o monstro de volta aqui. Agora, ao invés dele produzir 2 de energia, como antes, né? Que nem esse monstro aqui, ó. Ele produz 2 de energia. Ao invés desse aqui produzir 2 de energia, agora ele está produzindo 3. Justamente porque essa carta do meio aqui, ela produz 2 de energia. 2 pontos de energia, né? Então essa é a maneira que tu continua podendo descer terreno para produzir energia, né? Tu tem que primeiro evoluir o monstro. E aí o monstro no estágio 2, ele pode aprender essa carta aqui virada assim, virada de cabeça para baixo. E aí bota ali. Por quê? Porque aí, justamente porque ele está no estágio 2, então ele pode aprender uma carta de evolução de energia, uma carta de energia, que nem essa aqui, né? Uma carta de evolução básica, no estágio 2, que aí então agora ele produz 2 de energia com essa carta aqui. Aí se ele quer pagar um custo lá que custa 2, ele vai lá, só vira essa carta aqui. Né? Até melhor, né? Porque aí a questão do... Às vezes tu não... Às vezes tu, sei lá, vamos supor que tu quer pagar alguma coisa que custa 1. Se tu virar essa aqui, vai sobrar 1 e tu não vai poder usar o que tá sobrando, né? Aí eu não sei se eu faço que nem no Magic, tu adiciona na pool. Mas por enquanto não, vamos pensar só assim. Então se tu tem uma coisa de custo 2 pra fazer, aproveita e já paga com essa carta aqui. Para não desperdiçar energia, porque depois se tu tiver uma coisa de custo 1, tu usa essa aqui de baixo. Né? Mas é claro, tu pode pagar alguma coisa de custo 1 usando essa carta de custo 2. Mas aí como eu falei, tu vai estar desperdiçando 1, porque tu vai estar usando 2 para pagar alguma coisa de custo 1. Né? Aí não valeria a pena. Mas isso aí tá, isso é detalhe. Aí no próximo... Aí vamos supor que aqui então tu já desceu o teu terreno nesse... a tua carta, né, de energia
Tu já ensinou uma carta de energia pra algum monstro que produz energia, então nesse turno não pode fazer nada. Aí no próximo turno, tu pode pegar, supor que tu tem essa carta no teu deck, na tua mão aqui, ó. Sei lá, vamos dizer que é outra, né? Só pra não ficar confuso. Tem outra na carta na tua mão, vira ela, a mesma coisa que tu fez no turno. Tira a que tá ali no estágio 1, coloca aqui e coloca o monstro aqui. Então agora esse monstro aqui produz 4 de energia, né? E agora ele não pode aprender mais nada. Né? Ele está no estágio 2, ele não pode aprender nenhuma outra carta aqui. Aí o que depois tu quiser descer mais uma carta de energia, tu vai ter que descer para esse monstro aqui. Aí é a mesma coisa. Uma vez por turno, né? Tu pode pegar, se tu tiver a carta na tua mão, vamos ver se tu tem aqui. Tira a carta daqui e bota aqui. Só que virada. Aliás, na verdade, primeiro tu vai ter que evoluir esse monstro aqui. Sempre esquecendo, né? Tu não pode ensinar uma carta de estágio 2 num monstro de estágio 1. Essa é uma regra bem importante. Então tu tem que fazer que nem eu fiz com esse aqui. Vai lá, paga 2, vamos supor, tu pode pagar com ele. Aliás, pagou 2 aqui. Busca a carta de evolução 2 no teu deck. Que eu não sei se eu expliquei isso, né? Tem que procurar, tu pode procurar, tu não precisa ter a carta de evolução na tua mão. Eu não sei se eu expliquei isso, mas enfim, que é uma coisa que uma das soluções que eu tava dizendo lá, né? Tipo, pra corrigir essa coisa de como é que eu evoluo um monstro se eu não tenho a carta de estágio 2 dele? Pra fazer isso, tu pode só paga o custo dele mais 1, né, como eu disse, e procura a carta de evolução dele no teu deck. Pega lá o teu Grimório, olha todas as cartas do Grimório e busca, no caso esse aqui. Aí tu pega, bota essa aqui no lugar dele, e aí como eu tava falando antes, né, evoluiu ele. Pagou 2 aqui, né, ou poderia ter pagado com as próprias energias do próprio monstro, né. Pagou ali e trouxe a carta lá do Grimório, botou aqui. Aí assim, se tu tiver essa carta aqui na tua mão, se ela não tiver no Grimório, tu desce ela da tua mão, né? Aí é que nem eu acho que Pokémon TCG, acho que é assim, né? Eu nunca joguei Pokémon TCG, eu era pra jogar porque é até vergonhoso, né? Pô, eu tô criando um jogo bem parecido, embora seja muito diferente ao mesmo tempo, mas eu nunca joguei. Mas enfim, tá, tu desce aqui, o monstro bota ele no custo 2 e bota essa carta no zona de descarte. Só que se tu fizer isso, essa coisa de descer, evoluir ele, jogando a carta de evolução no estágio 2, ou sei lá, no estágio 3, no caso a próxima carta de evolução da tua mão, se tu tá tirando ela da tua mão, tu pode comprar uma carta. É só uma regrinha, né? Só pra compensar o fato de que tu não precisou buscar a carta no teu Grimório, né? Pra evoluir. Tu simplesmente tu tinha ela na tua mão, desceu ali, evoluiu e comprou uma carta. Se tu trouxe do teu Grimório, se tu teve que procurar a carta no teu Grimório, aí tu não compra a carta, claro. Deixa eu ver o que mais. Aí só um detalhe, né? Por isso que é bom tu pagar pra evoluir esse monstro aqui, tu pagou com a energia desse aqui, né? Porque aí agora tu pode já ensinar uma carta de estágio 2 pra ele aqui. Tá, na verdade tu poderia também, caso tu tivesse gasto aqui, ó. Aí tu poderia... paguei aqui e agora eu quero descer essa carta aqui. Vamos supor que tu não desceu a tua carta de terreno no turno atual. Vira ela e substitui uma dessas aqui. Né? Que é a mesma coisa que tu fez lá no outro, só que aqui as cartas já estão viradas, entende? Só que aí o problema é que tu tá desperdiçando 1 de energia aqui, porque essa carta aqui já entra virada, né? Como ela já estava virada, tu substituiu ela, aprimorou, né? Como eu falei no outro, antes quando eu evoluí isso aqui, tu aprimorou essa carta aqui, a que estava ali, né? Colocou uma na tua mão aqui, agora no estágio 2, já ele evoluiu pro estágio 2, só que agora tu não vai poder usar ela para produzir energia. Por isso que é bom tu fazer isso com tu pagar o custo
da evolução no outro monstro, né? Tipo, como eu falei, tu tava com ele aqui, pagou aqui 2 com outro monstro, usando outro monstro, evoluiu aqui, e aí depois, não desci terreno ainda no turno, não desci ainda a carta de evolução básica de energia, né? Não sei nenhuma dessas cartas aqui usando ela como energia, então tu vai lá, agora já que ele está no estágio 2, não, aliás, aí ela não entra virada, né? Substitui uma aqui, ó, aprimora, né? Desce aqui. Agora esse monstro produz 3 de energia. Lembrando que ele só pode fazer isso porque agora ele está no estágio 2. A mesma coisa que esse aqui. E é isso. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que dá bem pra entender, sabe? Pode parecer meio complicado, mas é bem simples. É tipo, o monstro produz energia. Desceu ele lá, no turno 1 tu pode botar um de custo 1 sem pagar nada. Aí ensinou ele a produzir 1 de energia. Então agora ele produz 1 de energia. Se esse monstro fosse de combate, tu teria que ensinar assim. Que é muito ruim. Que aí tu poderia usar essa carta aqui pra virar e atacar, né? Depois eu explico como é que é o combate. Mas como ele é produtor de energia, então tu tem que ensinar assim, que aí ele produz energia. Aí tu já desceu, tu já fez isso uma vez no turno, não pode fazer mais nenhuma vez nesse turno. Que é como se fosse descer terreno no médico. E aí depois, no turno 2 vai lá e ensina outro pra ele. Aí bota ali. Já fez isso nesse turno, deu. Agora tu tem, nesse turno tu tem 2 cartas de energia pra usar. No início do teu turno sempre desvira elas. Acho que pra quem joga Magic é bem simples. Aí quando tu quer evoluir o monstro, paga 2 de qualquer fonte, né? Pode ser esse mesmo monstro pagando, ou outro. Vai lá e busca no teu Grimório a próxima evolução dele. Se tu tiver a tua mão, desce ela da tua mão. Começar a estar na tua mão aqui, desce ela. E aí como tu descer a tua mão, tu pode comprar uma carta como recompensa. Tá. Se não, tu simplesmente procuraria no teu Grimório e colocaria ela aqui. E é claro que aí depois que tu procura no teu Grimório, tu embaralha o teu Grimório e continua jogando. Se tu tivesse com essa carta na tua mão e tu já tivesse esse monstro na mesa, tu não pode descer esse monstro aqui já no estágio 2. Que é uma coisa que tu pode fazer, entendeu? Mas se tu não tiver já com uma revolução dele na mesa, entendeu? Tu não pode ter monstros repetidos, entendeu? Eu já desci esse aqui, vamos supor. Aí eu tô lá evoluindo ele, e aí vamos supor que eu já tenho energia, eu já tenho 2 de energia, sei lá. Vamos pensar que esse monstro mesmo aqui, eu já tenho 2 de energia e eu quero descer esse monstro aqui. Eu pago 2 ali desses aqui. Não, tu não pode fazer isso, né? Tu é obrigado a usar essa carta para evoluir o monstro que já está em campo de batalha. Tu não pode descer, porque é como se fosse 2 cópias do mesmo monstro, né? Só que em estágios diferentes. Esse aqui tá no estágio 1, esse aqui tá no estágio 2. Tu não pode fazer isso. Tipo, mesmo se tu tivesse uma outra cópia também desse aqui, no estágio 1, tu também não pode fazer. Tu não pode ter, tipo, geralmente tu vai ter, né? Tu vai ter várias, talvez 3 ou 4 cópias de cada monstro, contando com a evolução dele. Tu não pode ter dois monstros igual, né? Tu tem que ficar. Aí se tu já tem um estágio 1 e tá com o estágio 1 na mão, tu não pode descer ele mais na mesa, né? Aí essa carta aqui tu só vai poder usar ela como efeito ali. Pagar 1 toda vez. Não, aliás, especial, causa 2 de dano em qualquer alvo. Essa aqui de cima é a habilidade. Como é que eu vou dizer? A habilidade estática dele, sei lá como é que fala. Mas aí então, se tu já tem uma cópia desse aqui na mesa, tu só pode usar essa carta aqui pra usar o efeito ali, causa 2 de dano em qualquer alvo. Entendeu? Esse efeito aqui é como se fosse pra quem joga Magic, como é que é o nome da mecânica lá da Aventura, acho que é, né? Tronos de Eldraine. É parecido, só que diferente da mecânica de aventura do Magic. Aqui tu usou o efeito ali, tu descarta a carta, né? Não é que nem no Magic, tu fica com a carta na mão. Eu só dei esse exemplo porque tu pode usar, assim como na mecânica de aventura do Magic, tu pode usar
a carta ou como criatura, no caso monstro aqui, né? Ou como o efeito dela ali, pode ser efeito instantâneo, ou como se fosse feitiço, enfim, entende? Só que no Magic, se tu usar o efeito instantâneo, sei lá, feitiço, tu continua com ela ali, eu acho que fica exilada, não lembro como é que é a regra. Tu continua com ela meio que na tua mão, né? Pra depois tu poder descer ela como criatura. Aqui não, tu usa o efeito dela e descarta a carta, né? Quando tu usa ela como efeito. Mas enfim, isso aí é só um detalhe. E como eu tô dizendo, tu não pode ter duas cartas repetidas. Então se tu já tem esse aqui no estágio 1, tu não pode nem descer esse aqui no estágio 1 de novo, que aí fica 2 igual mesmo, né? Como tu não pode descer uma cópia desse monstro aqui em outro estágio, que seria esse aqui, né? Pensa que é o mesmo monstro, só que esse aqui tá no estágio 2. A única coisa que tu pode fazer é usar esse aqui pra evoluir esse aqui. E aí se tu fez isso tirando a tua mão, como eu falei, né, tu compra uma carta. Enfim, tá, isso aí já deu pra entender. Por isso que é uma coisa que às vezes até meio chatinha. Eu já fiz alguns testes, às vezes eu, sei lá, eu tô com esse monstro aqui. Não aconteceu com esse aqui específico, mas já aconteceu com outro deck lá, de água que eu fiz. E aí eu vou lá e desço esse aqui, entendeu? Aí eu fico com duas cópias da mesma carta na mesa. E não pode, entendeu? É uma regra que não pode. Tipo, eu não me dei de conta que esse aqui evolui desse aqui e botei ele, entendeu? Esse aqui não foi esse aqui, como eu falei, mas só pra entender. E aí tá, e aí os monstros de combate também evoluem. E aí eles vão evoluindo assim, ó, tipo, botou ele ali, custo 3 no estágio 1, né? Se por turno 3 tu foi lá, pagou 3 lá, né? Virou as cartas de energia aqui e ensinou um golpe básico pra ele. Que aí é a mesma carta lá de produção de energia, só que virada assim, né? Deixando a lateral dela mostrando ali. Aí no. Só que aqui tu paga 1, tá? Até acho que eu vou botar um númerozinho 1 ali, ó. Pra dizer que aqui tu pagou 1, tá? Pra tu ensinar uma carta de ataque básico, que é esse aqui, tu tem que pagar. E aí tu pode ensinar quantos tu quiser, tá? Não, aí não tem a limitação de fazer uma vez por turno, tá? Tu pode pegar, sei lá, tá com essa carta aqui na tua mão. Eu quero ensinar outro golpe pra ele aqui. Ensina, bota ali, paga 1, usa os teus monstros de produção de energia e paga 1 ali. Isso até é bom porque diminui o fluxo, né? Porque às vezes tu pode comprar muito dessa carta aqui, ó, e aí tu não. Então tu não usa ela só como produção de energia, né? Tu usa ela também como golpe. No caso aqui, golpe de ataque. Tem uma outra versão que eu me esqueci de botar aqui, dessa carta aqui, que é de golpe de defesa. Ou seja, ela produz energia e além disso ela pode servir como golpe de defesa. Aí ao invés de ter esse quadradinho virado aqui, né? Losango, que sei lá, nem lembro. Ao invés disso tem um redondinho aqui embaixo ali, mostrando que é um golpe de defesa. Né? Mas aí também vai da tua estratégia do teu deck. Tipo, geralmente se tu tá jogando contra um deck mais lento, tu vai querer ter mais golpe de ataque. Né? Porque tu não vai precisar te defender. Mas se tu tá jogando contra um outro deck que também é agressivo, que nem o teu, aí tu ter algumas cartas pra se defender é bom, né? Porque aí pensa, tu vai estar batendo no teu adversário, o adversário vai estar te batendo. Mas se tu puder, além de bater no teu adversário, além disso tu puder te defender, vai ser bom pra ti, entendeu? Até porque eu acho que eu vou fazer uma regra, não tá bem definido ainda, mas se tu tiver 2 golpes de ataque, tu só pode usar um deles. Eu acho que eu vou fazer isso, não sei. Deixa eu ver, como é que eu posso fazer? É que eu ainda não, eu fiz muito poucos testes de agro contra agro, por isso que isso não me veio na cabeça ainda. Eu queria fazer isso porque justamente para punir, para beneficiar a pessoa, para recompensar a pessoa que botou um golpe de ataque e um golpe de defesa no mesmo monstro. Né? Porque senão não, tá, né? Tu bota 2 de ataque, mas eu posso usar os 2, então às vezes pode ser melhor botar 2 de ataque do que um de ataque e um de defesa. Mas tá, isso aí é um detalhe que eu ainda tenho que pensar. Mas pra evoluir esse monstro, vai lá e ensina um golpe pra ele. Aí depois, no próximo turno, ou no mesmo turno, se tu tiver energia pra... Nossa senhora, isso aqui é muito merda, tia.
tu pode ensinar outro golpe pra ele. E aí também pode ensinar esses outros golpes aqui, ó. Esse aqui até custa 1, que nem esse aqui. Esse aqui, ó. Só que esse aqui é mais 2 de ataque e tem ímpeto. Depois eu explico a lógica do ímpeto. Tá? Ímpeto, claro, pra quem joga melee sabe que o monstro entra e já pode sair batendo. Mas aí eu tenho que explicar como é que é quando tu ensina um golpe com ímpeto, entende? Porque tá, eu posso até explicar agora. Se tu ensinar esse golpe, vamos supor que esse golpe aqui não tivesse ímpeto. Que nem esse aqui, ó, né? Que nem esse aqui do meio aqui. Se tu acabou de ensinar, tu não pode usar, mesmo que o monstro tenha ímpeto, né? Tu não pode usar o golpe que tu acabou de ensinar, entende? Já se o golpe tem ímpeto, aí sim, entende? Por isso que o golpe com ímpeto é muito bom, que é o caso desse aqui de baixo, entende? Tá, tu ensinou aqui, tu já pode usar esse golpe, diferente desse aqui do meio. Só que se tu ensinar um golpe com ímpeto num monstro que não tem ímpeto, e o monstro tiver descido nesse mesmo turno, aí não adianta o golpe ter ímpeto, né? É fácil de entender, assim. Eu acho que fica bem simples. Tipo, as duas coisas tem que ter ímpeto pra tu poder atacar, o monstro e o golpe. Só que se um monstro tiver ímpeto e ele desceu nesse turno e tu acabou de ensinar um golpe que não tem ímpeto, aí o monstro pode atacar, só que ele só pode fazer o uso do ataque básico dele. Ele não pode usar o golpe. Só que se o golpe tiver ímpeto, como eu estava dizendo, que é o caso desse aqui, aí tu já pode atacar com um golpe mesmo ele tendo acabado de ter aprendido o golpe. Né? Eu acho que é fácil de entender. Né? Tipo, se esse monstro não tivesse ímpeto, tu botou ele, tu não poderia atacar de qualquer maneira, não importa se tu ensinou um golpe com ímpeto pra ele. Ele não pode atacar. Só pode atacar monstros. Se o monstro acabou de entrar em campo de batalha, ele só pode atacar se ele tiver ímpeto. Não adianta ele ter aprendido um golpe com ímpeto. Só que se ele entrou em campo de batalha, aí tanto faz se no turno atual, no turno seguinte, se ele aprender um golpe que não tem ímpeto, ele só pode atacar sem fazer o uso do golpe que ele acabou de aprender. Mas se o golpe tiver ímpeto, aí ele pode usar o golpe também. Pra ser mais fácil de entender, tudo só pode atacar no turno que entra se tiver ímpeto. É só entender isso, só decorar isso. Né? Tanto o monstro quanto o golpe. Se o monstro tem ímpeto, ele entrou em vogo, pode atacar. Se o golpe tem ímpeto, ele entrou em vogo, nesse turno pode já atacar. Já pode usar ele para atacar. Só que se o monstro não tiver ímpeto, aí não adianta. Né? Se o monstro não tem ímpeto, não adianta. Eu ensinei o golpe com ímpeto no turno atual. Já vou usar o golpe. Né? Não importa se o monstro entrou no turno anterior, se ele tem ímpeto. Aliás, se ele entrou no turno anterior, se ele não tiver ímpeto, não adianta tu ensinar um golpe com ímpeto pra ele que ele não vai poder atacar. Né? Aí se esse monstro, vamos supor que não tem ímpeto, entrou no turno anterior, aí ele pode atacar, só que ele só pode atacar fazendo o ataque básico dele, ele não pode usar o golpe com ímpeto. Tá confuso até pra mim, então talvez eu mude essa regra, sabe? Mas o importante aqui é entender isso, um golpe com ímpeto, tu ensinou o golpe, já pode bater. Eu acho que eu vou fazer assim, talvez tu ensinar um golpe com ímpeto num monstro que não tem ímpeto, quando vê tu já pode atacar, entendeu? Porque acho que aí fica mais fácil de entender. Mas se não um golpe com ímpeto, já pode sair atacando. Não, eu acho que é melhor da maneira que eu tava dizendo. Se o monstro tem ímpeto, ele já pode sair atacando. Se ele aprender um golpe que não tem ímpeto, ele pode sair atacando, só que sem usar o golpe. Entendeu? Sem, tipo, aqui, vamos supor que ele aprendeu só esse golpe aqui. Ele acabou de entrar e aprendeu o golpe. Compreendeu esse golpe aqui. Ele não pode atacar usando o golpe. Ele só pode atacar usando o ataque básico dele. Só que se ele entrou em campo de batalha e aprendeu um golpe que tem ímpeto, aí ele pode atacar tanto aliás, ele pode juntar, né? Que no caso, quando ele ataca... Nossa senhora, isso aqui é muito merda, sabe?
Aí ele pode atacar tanto com o ataque quanto o ataque básico, na verdade somando, né? Por isso que tem um mais ali. Aí ele ataca com um golpe, aí ele ataca 5 aqui, né? Porque é 3 mais 2. Depois eu explico como é que é o combate. Mas se o monstro não tem ímpeto, aí não adianta nada. Aí é totalmente, vamos pensar que é totalmente relevante o golpe ter ímpeto ou não, galera. Aí é totalmente relevante, porque aí, se o monstro não tem ímpeto, ele acabou de entrar de qualquer maneira, não importa o golpe ter ímpeto. Ou no turno seguinte, ele entrou no turno anterior e agora então no próximo turno ele aprendeu um golpe com ímpeto. Se ele não tem ímpeto, vamos pensar que o monstro não tem ímpeto, não adianta nada também. Tá, aí é claro que aí o monstro vai poder atacar, porque ele entrou no turno anterior, mas ele só vai poder atacar usando o ataque básico dele. E aí depois, no próximo turno, sim, ele vai poder executar o golpe com ímpeto, entende? Só fica meio confuso porque, tipo, o golpe ímpeto, ele é bom pra monstros, só pra monstros que tem ímpeto, beleza? Acho que é só entender isso. Se o monstro não tiver ímpeto, não adianta nada. Mas ao mesmo tempo, se o monstro tem ímpeto e ele aprende um golpe que não tem ímpeto, beleza? Aí ele só vai poder atacar usando o ataque básico dele. Não vai poder usar o golpe que ele acabou de aprender se o golpe não tem ímpeto. Por isso que faz sentido tu querer botar no teu deck golpe com ímpeto, mesmo que todos os teus monstros tenham ímpeto. Bom, na verdade, se nenhum monstro teu tivesse ímpeto, aí não faria sentido nenhum tu botar golpe com ímpeto. Eu acho que fica fácil de entender assim. Tu só pode usar golpe. Aliás, tu pode usar em outros monstros, mas o efeito de ímpeto dele só vai fazer efeito se o monstro que tá sendo ensinado também tiver ímpeto. Eu acho que dessa maneira fica bem fácil de entender. Então então é isso. Tu vai evoluindo os monstros produtores de energia dessa maneira aqui, né? Colocando essas cartas aqui, carta de evolução básica, né? Que é essa carta aqui. Nessa maneira aqui, no estágio 1. Aí quando ele evolui pro estágio 2, tu substitui essas cartas aqui virando elas, né? Que aí fica vezes 2 ali, porque aí agora essa carta adiciona 2 de energia, né? Produz 2 de energia. E os monstros de combate tu ensina assim, sempre colocando a carta de golpe embaixo dele, só que com a lateral mostrando ali, porque aí tu consegue ver ali, ó. Aí tipo, ele aprendeu 2 golpes de ataque. Aí eu quero atacar. Aí eu quero atacar usando esse golpe aqui. Aí então eu somo 3, que é o ataque básico dele, mais 2. Beleza? Eu acho que aí tu pode usar as duas cartas de ataque. Eu acho que eu vou fazer assim. Só que eu acho que não de uma vez só, porque tu pode atacar mais de um monstro. Isso eu vou ter que decidir melhor. Mas eu acho que vai ser assim. Tu ensinou 2 golpes de ataque. Tu pode usar um golpe de ataque num monstro. Porque cada vez que tu usa um golpe de ataque, tu está executando um ataque também. E aí tu soma o valor do golpe mais o teu ataque básico, teu valor de ataque básico. No caso aqui seria um ataque. Quando ele usa esse aqui, esse monstro aqui estaria causando 5 de dano. Estaria atacando com 5 de ataque. Já se ele usasse esse golpe aqui, ele estaria sendo 1 mais 3, que seria 4 de ataque. Só que cada vez que tu usa um golpe, tu tá atacando uma coisa diferente. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. E já os golpes de defesa, que não tem aqui, mas a única diferença é que ao invés de ter esse quadrado virado aqui, vai ter um redondinho aqui, que nem o ataque e a defesa aqui, ó, que em cima é ataque, né? Esse quadrado virado aqui, e aqui o redondo quer dizer a defesa. Só que aí um golpe de defesa vai ser isso, ele não vai ter esse número de cima aqui, vai ter aqui embaixo. Que eu até já fiz, mas eu me esqueci de importar aqui. Aí quando alguém nossa, isso é muito merda. Quando alguém ataca o teu monstro, tu pode... vamos supor que isso aqui é um golpe de defesa. Vira ele e se defende. Porque aí é soma também, né? Vamos supor que o golpe de defesa é mais 1, sei lá. Aí junta mais 1 mais o 3 de resistência de defesa que tem no teu monstro. Aqui eu acho que vou chamar ataque e defesa. Não vai ser que nem no Magic, é poder e resistência. Mas dá no mesmo, né?
Aí então um monstro te ataca, vamos supor que o monstro te ataca com 5 de poder. Aí tu tem um golpe de valor 1, mais 1, e o golpe de defesa mais 1, e a tua a resistência básica, a defesa básica do teu monstro é 3. Aí então fica 4, e o seu monstro do adversário te atacou com 5, ele leva 1 de dano. Mas isso aí em relação ao combate, num outro vídeo eu explico. Mas aqui era mais para explicar essa coisa de evolução. Os monstros de produtor de energia, eu já expliquei como evoluem, e esses aqui também. E aí, depois que ele aprende, depois que um monstro de combate aprende 2 cartas de combate, 2 cartas de evolução de combate, tu pode evoluir ele, que é sempre vendo, né? Ele é o custo 1, então para ele evoluir, tu tem que pagar 4. Aí tu vai lá nos teus monstros de produtor de energia. Lembrando que eles vão estar tudo perto um do outro, né? Um outro vídeo eu explico a localização dos monstros. Eles vão estar tudo perto um do outro. Geralmente os monstros de combate eles vão estar na frente, mas não, depende contra quem tá jogando também. Se estiver jogando contra um deck tipo mais lento, tu pode botar. Geralmente tu vai querer colocar tudo na linha dianteira, né? Porque aí todos eles vão atacar. Já se tá jogando contra um deck agressivo que nem o teu, aí esses monstros mais de produzir energia é melhor tu deixar atrás, né? Por isso até que a minha ideia era colocar aqui ataque à distância nesse monstro aqui, né? Porque aí a ideia é que ele pode atacar de longe. Acho que até eu vou deixar assim essa habilidade nele aqui. É que parece que ele tá muito forte, sabe? Mas enfim. Aí geralmente tu vai querer botar os monstros de combate na linha de frente e os monstros de mais fraco, até porque tu vê aqui, ó, a resistência dele é 1 só. Ele tem 3 só de vida. Né? Tudo bem que ele é estágio 1, tem deixa eu ver. Tem um outro aqui, ó. Esse aqui é estágio 1. Não, na verdade até esse aqui é estágio 1, mas é custo 2 e ele também tem 1 de resistência. Esse aqui eu podia botar 2 de resistência. Pra compensar, né? Ó, que o bom desse aqui é que ele evolui com um golpe só, né? Por isso que, mas enfim, isso aí depois aí vai do balanceamento do jogo. Aí eu tenho que ver quanto ele vai querer de resistência, porque por enquanto eu só, pelo menos depois que eu fiz um monte de alteração, eu só testei uma partida de deck agro contra um deck control, vamos dizer assim. Aí a resistência desse monstro não fez muita diferença, mas quando eu for testar, eu quero fazer um teste desse mesmo deck contra ele mesmo, né? Esse deck contra ele mesmo. Aí a resistência dele vai fazer diferença, né? Talvez aumentar um pouco a quantidade de vida dele. Enfim, é isso. Deixa eu ver. Não, tá, como eu tava dizendo, pra tu evoluir esse monstro aqui, se ele já tiver prendido 2 cartas de golpe, pode ser de ataque, de defesa, tanto faz, tu pega ele, vê o custo dele é 3, então pra evoluir ele custa 4. Aí tu vai lá, paga 4, bota ele na zona de descarte, procura no teu Grimório a próxima evolução dele, que é essa aqui, ó. Pega no teu Grimório e bota aqui, embaralha o teu Grimório. Se tu tiver com essa carta na tua mão, é a mesma coisa que eu falei antes. Se ela não tiver no teu Grimório, tu desce ela da tua mão, é claro, paga 4 lá, desce da tua mão e em recompensa tu compra uma carta, pra recompensar o fato que tu jogou ela da tua mão. Eu tô até pensando num monstro assim, ó. Um monstro que quando tu faz isso de evoluir descendo a carta da tua mão, tu tem um outro tipo de recompensa ao invés de comprar uma carta. Entende? Sei lá, se tu desceu ele da tua mão, ele custa menos. Entende? Pode ser assim. Tipo, se tu evoluiu ele jogando na tua mão, ao invés de tu pagar 4, tu pode pagar 3, sei lá, tu pagar 1 a menos. Eu acho legal isso. Tem uma variedade, sabe? Dá pra criar muita coisa, por isso que eu tô gostando desse jogo, sabe? As partidas que eu fiz ficaram legal. Dá pra criar muito efeito diferente. Muita coisa mesmo, sabe? Mas eu não vou mudar muito de assunto aqui. Aqui é pra explicar essa coisa da evolução. E aí os monstros vão evoluindo, né? E aí, como eu tava falando, aí não tem aquele problema de, eu tenho essa carta de um custo 1, mas não tenho a evolução dela. Aí como é que eu vou evoluir? Não tem esse problema, que tu pode pagar mais 1 ali
além do custo dele, ele custa 2, tu paga 3 e evolui. Se ele custa 3, aí tu paga 4 e evolui ele. Aí procura no Grimório. Se tu tiver a carta na tua mão, desce ela na tua mão, compra uma carta, enfim. Dessa maneira ficou bem legal. E também o efeito que cada carta tem. Cada carta de monstro ele tem além do poder descer ela como monstro, tu pode usar o efeito dela aqui, ó. Tipo, ó, aqui, ó, paga 1 e ganha 2 de energia. Só que aqui esse 2 amarelado aqui é um outro tipo de energia. Tipo, é como se fosse uma energia especial. Acho que eu vou chamar de energia especial. Essa energia especial tu não perde, assim, tipo, como é que eu vou dizer? Tu vai somando ela e aí quando tu usa ela, aí tu perde, entendeu? Tipo, é diferente das cartas aqui, das cartas de produzir energia que eu expliquei aqui. Essas aqui tu usou ela num turno e no próximo turno, no início do próximo turno tu desvira ela. E assim por diante. Já essas aqui não, a energia especial, ela, tu usou ela, tu perde, beleza? Aí eu tenho uma barrinha, eu quero fazer, né? Aí tu vai marcando ali. Acho que no máximo 8, tu pode ter no máximo 8 dessa energia amarela aqui. Só que é claro, o bom dessa energia amarela é que existem efeitos que só pode ser pago com ela, né? E aí geralmente esses efeitos são muito fortes. Que é esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui tem um... Nossa, cadê? Esse aqui. Esse aqui tem um efeito que é assim, ó. Por enquanto tá dessa maneira aqui, mas eu acho que eu vou mudar. Olha, ó. Paga 6 energias. Não sei se vai dar pra ver daí, mas em volta do 6, embaixo do 6 ali tem um... O 6 está em cima de um coisinho amarelo. Ou seja, esse aqui, ó. Esse setinha 1, ele não tem nada amarelo ali então. Então aqui esse 1 tu paga energia normal. Tá? Vira ali a carta de energia e paga. Que é aí aqui tu vai adicionar 2 de energia especial. Beleza? Aí é lógico que tu paga 1 de energia normal e ganha 2 de energia especial. Aí esse outro efeito aqui, ó. Tu paga 6 de energia especial e executa o especial dele aqui, né? Então esse 6 aqui só pode ser pago com energia especial. E aí faz o efeito aqui, ó, especial. Os monstros atacantes que você controla recebem ataque mais 2 e atropelar e ataque energizador até o final do turno. Podia ter botado vírgula aqui. Então é tipo um ultimate, sabe? Sei lá. Muitas vezes tu vai usar isso aqui e vai ganhar. Só que tu tem que pagar 6 energia especial. E essa energia especial ela é geralmente um pouquinho difícil de conseguir, né? Tipo aqui, se tu pagar 1, tu tá pagando 1 pra ganhar 2, tá, tu pensa, pô, tá valendo a pena. Mas ao mesmo tempo tu tá usando a tua carta, entendeu? Então, pagar 1 pra ganhar 2 de energia especial, a princípio eu acho que não vai ser ruim, entendeu? Geralmente eu acho que vai ser um efeito bom, mas tu tá perdendo a tua carta, porque quando tu usa o efeito, tu joga a carta na zona de descarga, né? Então é isso, cada monstro tu pode usar ou colocando ele em campo de batalha e fazer ele lutar, ou se defender, sei lá, ou tu pode botar ele na zona de descarte. Aliás, ou tu pode usar o efeito dele e aí ele vai pra zona de descarte. Tá. O que mais eu ia falar aqui? E é isso, tipo, acho que agora por esse vídeo acho que é isso. Acho que deu pra aprender essa de evolução, né? Um monstro que produz energia, um monstro que não produz energia, que aí é de combate. E aí tá. E aí também tem um outro tipo de carta que é a carta treinador. Essa aqui eu vou explicar bem rápido, só pra... A princípio, a única coisa que a pessoa precisa entender é que cada treinador tem uma quantidade de HP. Esse aqui, por exemplo, tem 14. É como se fosse pontos de vida, né? Porque tu perde a partida se o teu treinador ficar com um HP igual a 0, entende? Só que... Aí tipo, tu pensa, pô, Magic começa com 20, por que o treinador começa com menos? É que geralmente tu vai ter vários monstros pra te defender, entende? Até eu tô pensando em fazer decks assim, estratégias que tu só usa os efeitos dos monstros, né? Os efeitos de descarte, né? Tu usa o efeito e descarta a carta e não bota nenhum na mesa. Tá, que nem no Magic, né? No Magic tem vários deck control. Geralmente os deck control são assim, né? Eles tem pouca permanente, é só mágica instantânea e feitiço.
Aí nessas estratégias talvez o treinador tenha que ter um pouco mais de HP. Mas por enquanto é isso. Todo dano que tu não conseguir defender do dano, o dano vai pro treinador, beleza? Também tem um sistema de combate que eu tenho que explicar. Sempre o jogador escolhe se ele quer atacar um monstro do adversário, algum monstro específico do adversário, que esteja adjacente a ele, né? Ou se ele quer atacar o treinador, né? E aí quando ele ataca o treinador, o jogador que está se defendendo é que decide se quer bloquear ou não. Mas isso depois eu explico. Mas o importante é que a carta de treinador HP é 14 e cada carta de treinador tem um ultimate. Que é assim, ó, ele paga 18 pontos de XP, daqui a pouco eu explico o que é. E aí esse aqui, por exemplo, é assim, ó, todos os seus monstros recebem ataque mais 3 atropelar e ataque energizador até o final do turno. Que é o mesmo efeito daquela carta lá, mas eu vou trocar, entendeu? Na verdade aquela carta lá que eu mostrei no turno, que é essa aqui, né? Não, cadê? Esse aqui, né? Ele vai ser diferente o efeito dele. Esse aqui é que o treinador é que vai fazer isso. No caso, esse treinador aqui. Aí cada treinador pode ter um valor, uma habilidade diferente. Que é como se fosse o ultimate, né? O XP é assim, tu vai ganhando. Além disso, tipo, além do que tá nessa carta, teria que estar escrito aqui, que eu não botei ainda, tipo, a forma como o treinador ganha XP, né? Cada treinador tem uma maneira específica de ganhar XP. Esse treinador aqui, ele é agressivo, o objetivo dele, a estratégia dele é agressiva. Causar dano, atacar. Por isso combina com fogo, né? Que nem no Magic. Aí então ele ganha, não tá escrito aqui, mas era pra tá, né? Não botei ainda. É claro que eu botei o Ash aqui só pra exemplo. Né? Mas eu teria que estar escrito aqui dizendo assim, ó. Cada vez que tu causa dano num monstro do adversário, tu ganha 1 ponto de XP. Entende? E cada vez que um monstro do adversário desmaia, tu ganha, eu acho que é referente ao estágio dele. Ou é o custo, não lembro agora. Isso aí é questão de balanceamento, né? Você pode fazer das duas maneiras, mas aí eu tenho que ver se alguma das duas maneiras vai ficar muito forte. Pode ser referente ao estágio. Tipo, se tu desmaia um monstro do adversário do estágio 1, tu ganha 1 ponto de XP. Se tu desmaia um monstro do adversário do estágio 2, tu ganha 2 de XP, entendeu? Que nesse jogo nenhum monstro morre, né? Eles sempre desmaiam. Até, acho que eu não vou botar desmaiar, vou botar uma coisa bem óbvia. Esses dias eu pensei em knockout, né? Faz sentido, né? Um jogo de luta, ao invés de desmaiar, poderia ser knockout, né? Então toda vez que tu nocauteia, eu acho que é isso. Acho que é assim se conjuga o verbo, acho que é. Nocaute deve ser uma palavra até em inglês, né? Não, mas acho que tem em português. Acho que é nocaute. Enfim. Mas é isso, tipo. Então esse treinador, a estratégia dele é assim. Eu já fiz o treinador de deck de água. Acho que até eu vou abrir aqui. Ó, esse aqui já tá uma partida acontecendo. Eu vou voltar as cartas rapidinho aqui, ó, só pra... Eu vou mostrar ali o treinador de água, o deck de água, né? O que ele faz? Ó, ele tem 14 também de HP, mas talvez eu mude, talvez esse aqui tenha um pouco mais, o outro um pouco menos, enfim. E o ultimate dele é assim, ó, quando tu consegue 20 de XP, tu pode fazer evidência 4, compra 4 cartas, vire 4 monstros do adversário e aí os monstros do adversário não desviram no próximo turno. E o oponente alvo perde 5 XP e descarrega 2. Descarregar é perder energia especial. Né? Isso aqui eu botei bem provisório. Né? Os testes que eu fiz eu nem cheguei a ponto desse treinador aqui usar. Talvez eu diminua aqui, sei lá, só compra carta, vira monstro e o oponente perde XP e... talvez tirando... Tem muita coisa, muita informação. Né? E, enfim, essa treinadora aqui, ela ganha XP toda vez que ela evolui um monstro, entende? Na verdade é assim, acho que toda vez que ela bota um monstro em campo de batalha. Tipo, ela botou um monstro de estágio 1, ela ganha 1 ponto de XP. Aí se ela evolui esse monstro para o estágio 2, ela ganha 2 de XP.
Ou se ela bota um monstro direto no estágio 2, que dá pra fazer isso, né? Eu não expliquei bem, eu acho, no outro vídeo, mas eu acho que eu cheguei a falar. Tu pode assim, ó, tipo, descer esse monstro aqui, ó, que é estágio... Não, esse aqui é um... Não tem nenhum estágio 2 aqui. Tu pode já descer um monstro de estágio... Ó, 3, sei lá. Tu no 7 lá, vamos supor que tem 7 de energia, aí tu vai lá, desce ele, e ele é estágio 3. Tu pode fazer isso, não é? Só que tu só pode fazer isso se tu já não tiver a evolução dele em campo de batalha. As evoluções anteriores, entendeu? Ou a dele mesmo aqui, sei lá. É que geralmente vai ser as anteriores. Tipo, se tu já tiver... A evolução anterior dele é essa aqui, deixa eu ver se eu acho. Mais fácil fazer aqui, né? Clica e... Search. Cadê a evolução? Aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Se tu já tiver esse aqui em campo de batalha, tu não pode descer esse aqui. Aliás, tu pode descer, mas primeiro evoluindo esse aqui pro 2 e depois trazendo esse aqui pro campo de batalha pra evoluir pro 3. Tu não pode ter, tem esse aqui em campo de batalha e esse aqui ao mesmo tempo. Não pode. Tem que então evoluir esse aqui, tu teria que evoluir esse aqui pra jogar esse aqui no lugar dele. Aqui tu vê um exemplo que eu falei no vídeo anterior, ó. O custo dele é 7. Então esse aqui para evoluir pro estágio 2, tu paga 2. Mas para evoluir pro turno 3, tu tem que pagar 7. Entendeu? Aí a ideia é que vai estar escrito no... Cadê o estágio 2 dele aqui? Estágio 2 é aqui. Ó, estágio 1 é custo 1, estágio 2 é custo 2. E aí pra tu ir pro estágio 3, ao invés de tu pagar 3, tu tem que pagar 7. Eu acho que o vídeo meio tá muita diferença, né? Mesmo 3 pro 7. Mas a princípio é isso. Só que aí, como eu tava falando, aí vai estar escrito um detalhezinho ali dizendo, ó, esse aqui pra evoluir pro próximo estágio não custa 3, ele custa 7. Né? Enfim. Tá, deixa eu... Eu poderia dar um Ctrl Z aqui, mas... Sempre que eu dou Ctrl Z ele volta muito, né? Ele volta tudo. Então eu só vou fazer assim e virar. E aí, enfim, então é isso. Esse treinador aqui, toda vez que tu botou um monstro estágio 1, ganha 1 ponto de XP. Aí tu pode pegar o dado aqui, ó, bota no valor 1, bota em cima dela pra dizer que agora ela tem 1 XP. Aí descer um monstro no estágio 2, sei lá, não tem um 2 aqui, ou evoluiu aquilo ali, aí ganha 2 de XP, e assim vai indo. Aí evoluiu pro estágio 3, ganha 3 de XP. Eu acho que vai ser só isso. Aí eu tenho que ver se não vai ficar muito lento, tá vendo? Mas essa coisa do ultimate de cada treinador tem que ser um valor bem alto, porque é uma coisa que, tipo, geralmente tu vai usar e tu vai ganhar, entendeu? Tá, não sempre, até porque quando vê o teu adversário já tá quase te matando, aí não adianta. É que nem no Magic, né? Tipo, sei lá, vai lá e desce o Gin. E aí quando vê tu consegue já usar o ultimate do Gin. Mas aí quando vê na volta, quando vê tu não consegue ganhar com o ultimate do Gin, que é difícil, mas o Gin lá de custo 8, acho que é, né? Incolor, né? Acho realmente o Gin, incolor, enfim. Mas aquele que tu adiciona não sei quantos mana. Não, acho que não adiciona, mano. Não lembro. Sei que tu compra não sei quantas cartas. Não, acho que simplesmente tu compra 7 cartas e tu pode conjurar quantas cartas tu quiser sem pagar o custo de mana. É uma coisa assim. Sei que é possível tu perder o jogo. Na volta, quando vê o teu adversário tem um choque, compra um choque do topo, tu tem 2 de vida, perdeu, né? Mas geralmente o ultimate é pra ganhar na hora, né? Geralmente tu usa o ultimate e ganha. Só que aí pra isso aqui nesse jogo tu vai ganhando pontos de XP. Faz sentido, né? Tematicamente, o teu treinador ele tá evoluindo. Ele tá, tipo, que nem teus monstros evoluem, o teu treinador também. Ele vai aprendendo, vai adquirindo experiência e aí daqui a pouco ele consegue usar o ultimate dele. Aí eu posso usar muitas coisas diferentes. Imagina quanto cada treinador diferente dá pra fazer, né? É por isso que eu tô gostando desse jogo, sabe? Imagina, eu posso tipo fazer outros treinadores que tem mais de um efeito aqui, né? Um efeito mais barato e o outro mais caro. Dá pra criar muita coisa diferente. Há alguns efeitos que além de tu
pra tu usar o efeito não é gratuito, vamos supor. Tu pode pagar, tu tem que pagar energia, entendeu? Aí então pode até ser mais barato, mas aí em compensação tu tem que pagar energia especial, sabe? Pra usar o efeito. Dá pra criar muita coisa diferente. Mas aí também a ideia é que tu pode fazer uma vez por turno, né? Claro, senão fica muito idiota. Só que eu não sei também se tu usa uma vez num turno, se no próximo turno tu pode usar. Os Planeswalker no Magic, geralmente não, né? Porque tu vai tirar os marcadores de lealdade dele. Aí às vezes até o Planeswalker morre, porque tu pagou tu tirou todos os marcadores de lealdade dele. Sei lá, ele tinha, o Gin, por exemplo, tinha 8 marcadores de lealdade, vai lá e tira os 8. Acho que não é 8, acho que é 10, né? Sei lá, enfim. Aí tu vai lá, tira todos os marcadores de lealdade e morre. Ou mesmo que ele fique vivo, mas geralmente ele vai ficar com bem pouco marcador de lealdade. Então, mas aqui não, aqui é claro, o treinador não vai morrer, mas eu acho que eu tô pensando em poder usar só uma vez por jogo, né? Você pode usar o ultimate dele ou não. Enfim, isso aí não. Isso é o de menos, isso é detalhe. É claro que eu tenho que decidir sobre isso, mas por enquanto não preciso. E aí assim, ó, uma outra coisa muito importante que eu não expliquei ainda é, pensa que o tabuleiro é que eu até já fiz um tabuleiro, mas eu não sei onde é que tá ainda, né? Eu formatei computador, eu comprei um computador novo, aí recuperei muita coisa do HD velho. Eu não sei onde é que tá, mas eu fiz um tabuleirozinho, assim. Tipo, pensa assim, ó. Por isso que até que esse jogo dá pra dizer que ele é um jogo de tabuleiro. Geralmente jogo de carta não é bem classificado como jogo de tabuleiro, né? Embora geralmente no site de jogo de tabuleiro tem jogo de carta também, mas esse meu jogo aqui quase que dá pra dizer que é de tabuleiro. Porque de fato ele teria um jogo, um tabuleiro, né? Mas o bom é que eu criei de uma maneira que tu não precisa desse tabuleiro, por que pareça. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas tipo, tu poderia ter o tabuleiro aqui pra ficar mais fácil, mas dá pra jogar sem tabuleiro, né? É claro que aí se eu lançar esse jogo numa caixa, aí mando fazer o tabuleiro, né? Claro, pode ser um papel mesmo, óbvio. Pode ser papel bem mole, até, enfim, isso aí é questão de qualidade. Mas pensa assim, ó. Pensa que o tabuleiro é assim. Já que eu não tenho o tabuleiro aqui, eu vou fazer bem rápido aqui, ó. Pensa que tu tem 6 posições pra botar o teu monstro. Pensa que é assim, ó. Pensa que essas cartas viradas aqui são as posições, só pra gente entender. Tu tem 6 posições possíveis pra botar o teu monstro. E o teu adversário é a mesma coisa. Eu acho que já deu até meio pra entender, né? A ideia é que tu desce o monstro pra cá, pra uma dessas posições. E claro, no meio aqui tu tem uma linha, dizendo que separando o tabuleiro em dois, né? O teu campo de batalha e o campo de batalha do adversário. Aí tu vai lá, desce um monstro, sei lá, no turno 1, um monstro de custo 1. Desceu pra cá. Agora que eu queria que ele ficasse aqui, não ele não fica porque as cartas estão... Acho que eu até vou fazer isso então, pra as cartas não subir em cima uma da outra, que nem no outro vídeo. Enfim, tu desceu aqui e botou aqui. Aí vai lá, ensina um golpe, que eu falei do outro vídeo, ó. Um golpe de defesa, uma carta de evolução básica. E também é de... Aqui seria, ao invés de ser ataque, como eu mostrei no outro vídeo, aqui ela poderia ser usada como golpe de defesa. Aqui o layout dele está bem diferente, essa carta aqui, mas por isso que eu não vou usar essa aqui ainda, né? Mas pensa que isso aqui é uma carta de evolução básica. Enfim, não precisa prestar muita atenção aqui nesse vídeo, aqui é só para explicar. É que nem no outro vídeo lá, tu vai lá e ensina esse monstro a produzir energia. Tá. O que eu ia falar? Enfim, tá, ensinou ele a produzir energia ali. E aí tá, a posição que eu tava falando, né? Eu tinha outra coisa que eu ia falar, mas eu vou falar sobre as posições. No teu turno 1, o primeiro monstro que tu desce, tu tem que descer nessa posição aqui do meio, né? A posição do meio na fila dianteira. Aqui é a fila dianteira e aqui é a fila traseira. Tu sempre tem que deixar o monstro aqui. Né? E sempre no teu turno, tu
tu tem que botar um monstro nessa posição aqui. É a regra do jogo, né? Se tu não puder, aí tá. Se não puder, tu não precisa. Mas aí é claro que aí o teu adversário vai atacar direto no teu treinador e tu não vai ter como te defender, né? Mas o que eu queria falar é essa questão da posição. Aí vai lá o outro jogador, desce um monstro aqui, ensina uma energia, enfim. Aí depois desce um monstro de combate aqui, sei lá. E aí essas posições definem os monstros que cada monstro pode atacar. Esse aqui, por exemplo, aqui é de combate, ele vai poder atacar esse monstro aqui de água. Ah, então os dois monstros de fogo podem atacar o monstro de água ali. Né? É sempre um monstro adjacente. Se esse jogador aqui tivesse um monstro aqui, por exemplo, esse aqui não poderia atacar esse aqui. Né? Por isso que é um jogo tático, né? Um jogo bem. E é que tá, aí tu não precisa, ao mesmo tempo tu tem um tabuleiro, mas tu não precisa ter, entendeu? Porque tipo, é fácil de entender aqui, ó. Pensa que não tivesse essas cartas viradas de coisa pra baixo. Tu vai lá e desce um monstro no turno 1. Tá, isso aqui não daria porque custa 13, né? Mas só um exemplo. Vou pegar aqui só pra dar um exemplo. Esse é no turno 1, deu. Aí com base nessa posição aqui, tu sabe qual é a posição do meio. Aí então o teu adversário vai lá e vai descer um monstro aqui na tua frente, entendeu? Que seria equivalente a essas duas posições aqui, entendeu? Então por isso que tu não precisa ter tabuleiro, entendeu? Vai que a pessoa não tem tabuleiro na hora e quer jogar numa mesa qualquer, assim, entende? Aí vai lá o jogador de água, desce o outro monstro nessa posição aqui, entende? Aí vai o jogador de fogo, um deck de fogo, desce aqui, sei lá, pra poder atacar esse aqui. Ou o de fogo desceu aqui primeiro e aí o de água botou um monstro dele aqui no outro turno, justamente pra esse aqui não poder atacar ele, né? Já que esse monstro aqui só vai poder atacar um monstro adjacente. Aí tem um monstro que tem ataque à distância. Aí ele poderia atacar esse aqui. Ou poderia atacar um monstro que está aqui atrás, defendido. Geralmente o deck mais lento, ele vai fazer isso. Ele vai botar um monstro aqui na frente, que é aqui, né? Nessa posição que eu estava dizendo. Na posição dianteira. Eu posso chamar essa posição principal. A posição principal que é a posição dianteira do meio. Cada jogador, desse jogador é aqui e desse jogador é aqui. Geralmente, como eu estava dizendo, o deck é mais lento, ele vai fazer isso. Ele vai descer um na posição principal e depois vai descer os outros atrás. No caso, se ele estiver jogando contra um deck agressivo. Porque aí os monstros do adversário não vai poder atacar esse monstro que está atrás. Aí quando esse aqui leva um pouco de dano e está quase desmaiando, está quase sendo nocauteado, ele vai lá e pode trocar. Bota o que estava atrás na frente e bota o que estava à frente atrás. Né? Aí esse monstro que está atrás, ele só vai poder ser atacado se o adversário tiver um monstro com ataque à distância. Né? Ataque à distância tu sempre pode... Isso aí é regra específica, depois eu explico no manual também. Mas o ataque à distância pode atacar 2 de distância. Né? Se esse aqui tivesse ataque à distância, ele poderia atacar esse aqui que está atrás. Tá. E aí, então, como eu estava dizendo, tu não precisa ter o tabuleiro mesmo de verdade. Tu pode... É bem simples, até os testes que eu fiz, eu fiz totalmente sem tabuleiro, tá, né? Não precisa, porque tu precisa saber... Aqui as cartas que estão na mão do jogador, né? Que eu sei que eu podia botar aqui, ó. Nossa, as outras caíram lá no... As outras caíram fora do... Eu não gosto, né? Nossa. Fazer isso aqui. Eu prefiro deixar essas cartas aqui. Mas pensa que essas cartas que estão na mão do jogador. Aí tu vai botando aqui, né? Aí pensa, como eu falei, não precisa ter nada marcando, já que é. Aqui eu botei essas cartas viradas só pra explicar, mas não precisa nem meio de tabuleiro. E se a pessoa tiver um tabuleiro bonitinho, se eu puder fazer na caixa, né? Até pra ficar mais fácil de ensinar no tutorial. Claro, aí pode ter, mas a pessoa não precisa ter, entendeu, pra jogar. A pessoa só precisa saber qual é a posição principal dela. Bota mais ou menos no meio da mesa, assim, entendeu? Botou ali o monstro no meio da mesa. E aí o outro jogador já sabe, baseado onde está esse aqui, ele sabe onde é a posição principal dele também. Que é na frente aqui.
E aí com base nessas duas posições tu sabe, eu posso botar um monstro aqui. Sempre bom deixar um espacinho pra depois tu ensinar as cartas ali, né? Mas é pouca coisa de espaço. Nossa. Aí vai lá, bota outro monstro aqui. Deixa cinza. Aí o outro jogador vai lá e bota aqui. Ou bota atrás. Ou bota aqui. Enfim, né? Mas sempre tendo que botar um monstro aqui na frente, né? Uma regra. Não pode, vou deixar os dois monstros lá atrás. Não, tu tem que botar sempre aqui. Pelo menos um, é claro. Não, aliás, só pode botar um. Só pode botar um monstro em posição. E aí é assim, tá, então aqui as cartas que tu tá na tua mão, aqui o teu Grimório pra comprar, que é a carta do teu treinador, o dado ali pra marcar quanto XP ele tem, aí quando ele leva dano tu bota um marcador vermelho. Esse marcador azul aqui é referente a uma mecânica, depois eu explico. Aí vai depender das cartas que tu tem, né, às vezes tu vai precisar de um marcador de um tipo, de outro marcador. E esse é o marcador amarelo é pra marcar energia especial que eu falei, né? Tipo, geralmente aqui entre esses dois decks, o deck que ganha energia mesmo é o de fogo. O de água ele apaga a energia do adversário, né? O de água não tem nenhuma interação com energia especial. No caso é esse deck de água que eu criei específico. Porque aí tem uma coisa a ver com os tipos lá. Tem alguns tipos que produzem energia e tem uns que apagam energia do adversário, né? No caso essa energia especial. O deck de água vai ser assim, ele tira energia especial do adversário. Ele não tem nenhum monstro que, pelo menos esses monstros que eu criei, né? No futuro pode mudar, claro. Mas a única interação que ele tem com energia especial é ele apaga a energia do adversário para não deixar o adversário usar ela, né? E já o deck de fogo não, ele tem várias mecânicas aqui que ele cria, ele consegue ganhar energia especial. Lembrando que cada jogador pode ter no máximo 8 energia especial, né? Aí vai lá, ganhou outro ponto de energia especial, ganhou outro, e aí vai indo. Aí quando ele tem, sei lá, 8, acho que aí eu vou usar aquela carta que eu falei, né? Enfim, aí tem aquela coisinha dizendo ali que tu tem que pagar energia, mas é energia especial. Esse aqui, ó, que é o mesmo esse aqui. Aí também uma coisa que eu não falei no outro vídeo, ó, eu quero fazer assim, ó. Sempre o monstro... Cadê a outra evolução dele? Tá no campo de batalha e eu não vi. Ah, tá aqui. Nossa senhora, meu mouse tá uma merda. Tá, esse aqui é a evolução 1, estágio 1, esse aqui é o estágio 2. Né? Esses monstros aqui são... É como se fosse o mesmo monstro, só que em diferentes estágios. E todos eles têm as mesmas habilidades aqui. Pode ver que custa 1 e 6, né? O 6 é com energia especial. Custa 1, energia normal, tu ganha 2 energia especial. Aí tu paga 6 energia especial e faz o efeito especial dele aqui que tá escrito aqui embaixo. E todos eles são iguais. Eu prefiro deixar assim, né? Porque tu não precisa ficar decorando, tipo, imagina, se não fosse igual, aí basicamente cada monstro que tu tem no teu deck teria um efeito especial, aí fica difícil de decorar, entendeu? Então eu prefiro deixar assim, todos os monstros, até pode ter um outro monstro no futuro que eu posso fazer, que ele varia. O efeito especial dele é diferente em outro estágio, né? Mas por enquanto não, todos os monstros têm os mesmos efeitos. Eu achei dessa maneira mais fácil de tu te lembrar. Aí tu pensa, essa aqui faz isso aqui, mas a evolução dele também faz a mesma coisa, né? Isso em relação ao efeito especial. Os efeitos deles aqui, né? Paga 1, paga 2, paga não sei o que. São todos iguais dentro da mesma evolução. Tipo, dentro do mesmo monstro. As diferentes evoluções deles têm os mesmos desses efeitos. A não ser quando é um monstro que tu vira. Por exemplo, esse aqui eu acho que vira. Esse aqui vira, paga 1 e faz evidência 1 e cura 1. Entende? Aí a evolução dele é diferente. Eu nem vou procurar aqui, mas é... Sei lá, paga 2 e compra uma carta, entende? Esses efeitos de virar, eles mudam conforme o monstro vai evoluindo. Porque eu acho que ficaria ruim, né? Imagina, o monstro evolui e ele continua fazendo a mesma coisa quando vira, paga e faz tal coisa. Tipo, eu acho que esse tipo de coisa varia, né? De um monstro, de um estágio para outro. Até eu posso procurar aqui.
Meu mouse tá parando de funcionar. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o... Esse aqui é o estágio 2 desse aqui. Olha ali, ó. Tá, o efeito de pagar um e fazer o especial é o mesmo, só que o efeito de virar a carta, quando a carta já tá na mesa, né? Aqui o efeito de virar é isso, né? Que nem no Magic, tu vira e paga a quantidade ali de energia e faz o que tá descrito ali. Ou às vezes só vira, pode ter só vira e faz o efeito. Esse aqui, ó, por exemplo, é vira, paga 1 e cura 2, ou então, se tu quiser, tu vira, paga 2 e compra uma carta. Já esse aqui, ó, é vira, paga 1 e cura 3 ao invés de 2, e vira, paga 2 e faz vidência 2 e compra uma carta. Né? Então, aí sim, mas ainda assim um efeito instantâneo de usar a carta e jogar na zona de descarte, que é a setinha para baixo ali, ainda assim é o mesmo desse aqui. Ó, que é o especial, escolha 2, cure 1, evidência 1, compre 1. Enfim. Tá. E aí, como eu tava dizendo, as áreas do jogo. Aqui as cartas que estão na tua mão. Eu tô botando as cartas no campo de batalha. Tá, eu botei elas aqui só pra... que eu tava mostrando, né? Vai botando ela no campo de batalha. Tem o treinador, que aí fica com um dado em cima marcando quanto XP ele tem e quanto de energia especial ele tem. A princípio pode parecer que o jogo tá muita coisa, né? A pessoa entender o que é energia o que é energia das cartas ali na mesa, o que é energia especial, o que é o XP do treinador, pontos de vida do treinador. Mas é só isso, né? Tipo, não vai ter muito, por enquanto é só isso. Eu acho que parando por aí, eu acho que tá bom, né? Eu acho que seria demais se eu fizesse muito mais coisa.